Meus queridos irmãos, como é bom tê-los mais uma vez conosco para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós temos refletido sobre hábitos. Já há algum tempo, a Igreja Batista do Barro Preto tem desafiado os crentes a trocarem maus hábitos por bons hábitos, e aqueles que têm observado, que têm cultivado bons hábitos, a manterem-se fiéis à palavra de Deus, que é viva e eficaz. Nos apresenta hábitos de muito valor. Um deles, que quero apresentar agora, é o hábito da reunião na mesa com os familiares, sejam eles familiares naturais, de sangue, ou aqueles que são nossos irmãos em Cristo, aqueles com quem temos laços eternos de comunhão, porque somos agora uma só família, a família de Deus. Então abra sua Bíblia em Marcos 14, versos 12 a 21. E os irmãos poderão acompanhar um momento muito especial do ministério terreno de Jesus, muito delicado, posto que diz respeito aos instantes que precederam a crucificação. Um momento muito edificante, aquele em que Jesus reúne os seus discípulos mais uma vez junto à mesa. Este era um hábito do nosso Senhor: visitar pessoas, entrar nas casas, sentar-se à mesa, conversar. Até mesmo em suas parábolas, essa prática ou este hábito foi sempre recorrente. Vamos então ler o texto bíblico? E o texto bíblico nos falará sobre este momento em que Jesus e os seus apóstolos estiveram juntos à mesa. Marcos 14, verso 12, diz-nos assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. A Páscoa é uma festa tradicionalmente comemorada em família, desde o seu estabelecimento, em que foi celebrada com as pessoas em pé e apressadamente dispostas à saída do Egito. Famílias se reuniam para celebrar a passagem, a saída do Egito para Canaã. Famílias muito pequenas poderiam se juntar para que a mesa estivesse povoada nesta festividade. Nos dias de Jesus, o conteúdo foi preservado e Jesus foi absolutamente fiel ao conteúdo da festa, mas o hábito entre os judeus já havia mudado um pouco. Havia como que uma dessas mesas que chamamos de mesa de centro, então mesas mais baixas, em que os convidados da Páscoa sentavam-se juntos. Nós cristãos aprendemos muito com momentos como esse.
Precisamos preservar a todo custo o conteúdo, porque toda a palavra de Deus é verdadeira e tem grandes propósitos, mas o formato, aquilo que é acessório, sofre modificações com o tempo e devemos entender isso de modo natural. Mas estavam ali à mesa juntos Jesus e aqueles que faziam parte do colegiado apostólico. Na mesa estavam o cordeiro pascal, os pães asmos, a água salgada, as ervas amargas, a sopa de frutas e o vinho. Cada elemento desse presente na mesa trazia consigo a memória da saída do Egito, do relato das Escrituras acerca da saída do povo de Deus em direção à terra prometida. Havia um grande propósito naquela reunião: relembrar a amargura do Egito, a dureza daqueles que tinham que preparar os tijolos em péssimas condições de trabalho sob a ordem implacável do faraó, a necessidade de saírem com pressa e de lembrarem da aliança firmada com o Senhor por meio do sacrifício do Cordeiro. O Senhor quis reunir em torno da mesa aqueles que estavam juntos no cumprimento da missão dele. Um cenáculo foi preparado com antecedência. Você pode observar no texto bíblico que a palavra de Deus mostra o diálogo que está no verso 12 em diante, em que as conversas sobre a preparação da Páscoa é iniciada. O Senhor então envia 2 discípulos para encontrarem um homem que estava carregando um cântaro de água, o que não era muito comum naqueles dias, porque esse era um trabalho essencialmente desempenhado por mulheres. Então Jesus entregou uma informação preciosa a alguém com quem provavelmente Jesus já tinha feito os acertos, que seria identificado por este ato, carregando um cântaro de água, e esse homem seria o dono da casa em que o mestre reuniria para comerem a Páscoa os seus discípulos naquela mesa. O verso 15 diz que esse homem mostraria um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali deveriam os apóstolos concluir os preparativos. E assim fizeram. Foram à cidade, encontraram o homem predito por Jesus e prepararam a Páscoa para que ao cair da tarde estivessem todos juntos à mesa. Como nosso Senhor é cuidadoso, como Ele é afetuoso, como eterno. Ele sabia da importância da celebração da Páscoa como uma festa estabelecida por Deus para o seu povo, e Ele quis preparar com todo cuidado aquele momento. Isso nos lembra que quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, celebrando a morte vicária de Jesus, partindo pão, tomando do cálice, devemos fazer tudo isso com grande cuidado, com a expectativa de que receberemos os nossos queridos em torno da mesa do Senhor, porque em torno da mesa, juntos, nós crescemos, como os discípulos cresceram. Receberam do Senhor naquela ocasião uma ordenança que deveria ser observada como é pelos cristãos até a nova vinda de Jesus a este mundo. Mais uma vez, na mesa, Jesus partilhou com os seus queridos a sua vida e a sua missão. No verso 18, a palavra de Deus diz que quando estavam à mesa e já estavam comendo, então Jesus trouxe um tema incômodo, mas inevitável. Jesus disse-lhes, segundo o verso 18, de modo verdadeiro, com toda certeza eu digo a vocês, um dentre vós que aqui estão, um dos que comem comigo aqui, será o meu traidor. Meus irmãos, juntos à mesa, uma grande oportunidade foi dada por Deus. Por mais triste que pareça esse momento,
Devemos lembrar que esse é o momento em que o Senhor concede uma grande oportunidade aos seus. Jesus preparou a base para a plena comunhão. Em torno dele, os discípulos deveriam viver como um corpo, o mesmo povo. A assembleia daqueles que foram chamados para viverem em torno dele e deste encontro com ele, irem ao encontro do mundo para anunciá-lo. Nesta refeição, no contexto da celebração da Páscoa, Jesus demonstrou que tudo estava preparado. Primeiro, para que a profecia fosse cumprida, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Santo de Deus, o Cordeiro Imaculado, seria sacrificado. Mas Jesus também quis mostrar que toda a palavra de Deus, inerrante como é, se cumpriria. E que os fatos a serem testemunhados a partir daquela mesa, a traição, a injusta prisão, o julgamento incoerente, a crucificação odiosa e também a ressurreição e a entrega do Espírito do Messias aos que nele creem, tudo isso cumpriria a verdade da palavra de Deus. Saiba você que quando estamos à mesa, podemos com a família encontrar uma grande oportunidade dada pelo Senhor. Recordar verdades eternas quando celebramos ao Senhor. Realizamos o culto doméstico, o culto em casa, lemos a palavra, nos exortamos e nos confortamos, oramos, louvamos o nome do Senhor. É um tempo em que podemos reafirmar decisões espirituais. Então, ao contrário do que o mundo tem feito, ao contrário do estímulo da nossa cultura contemporânea, na contramão do nosso jeito de viver, não despreze os momentos à mesa. Quando estiver junto aos seus em casa, saiba que ali está uma grande oportunidade dada por Deus para crescimento, comunhão, para que vocês juntos caminhem como família. Quando isso acontece também com os irmãos em Cristo, com aquelas pessoas com quem você se comprometeu na fé, sentar-se à mesa é um momento de grande oportunidade que deve ser valorizado. Mas é também, como eu já disse, um momento de aprofundar a comunhão com os filhos de Deus. Nos dias que antecederam a Páscoa, planos foram traçados para prender e matar Jesus. E aquele que executaria o plano, pelo menos até a identificação de Jesus, seria Judas Iscariotes, assim chamado porque ele era de Queriote da Judeia. Judas de Queriote foi um facilitador e antecipador do plano de sacerdotes e escribas. Logo ele, um daqueles a quem Jesus escolheu para participar do seu grupo mais próximo, que aprendeu acerca do reino de Deus ouvindo o próprio Jesus, que testemunhou dos sinais realizados por Jesus, um homem que estava onde muita gente quis estar, um homem que estava numa posição de destaque, ao lado do Messias. Trocou tudo isso por muito pouco, como estava profetizado. Meus irmãos, a mesa é lugar de comunhão. E eu aprendo com o meu Senhor que a mesa é lugar para acolher até quem parece não nos amar. Jesus conhecia Judas. E quão paciente e amoroso ele foi, até mesmo com Judas. Jesus o honrou, sendo o anfitrião daquela comemoração pascal à mesa, ao dar o pão a Judas. Jesus demonstrou que estava tratando Judas como tratava os demais, com atenção, com cuidado. Mas Judas não entendeu que o momento à mesa era momento para se cultivar a comunhão. Não era um hábito dele.
Ele se colocou fora da comunhão porque não priorizou Deus, porque não priorizou os seus irmãos, mas o seu próprio projeto de poder. Olhem aqui no texto bíblico, no verso 14, quando a palavra de Deus diz que Jesus mesmo conversou acerca de comer a Páscoa com os seus discípulos. Judas era um desses. Jesus trabalhou em prol da comunhão com os seus. Judas trabalhou contra isso. Isso me faz lembrar que mesmo alguém que está conosco à mesa, se não valoriza a comunhão com Deus ou com os irmãos, pode trair os seus irmãos. Isso me faz lembrar que alguém na comunidade cristã pode se tornar um traidor se não estiver vivendo como um verdadeiro adorador do Senhor, aquele que o adora em espírito e em verdade, se não tem um relacionamento profundo com o Senhor. A palavra de Deus nos traz esse alerta. Em Lucas, no capítulo 22, no verso 3, a palavra de Deus diz que Judas, tendo deixado de cultivar comunhão com Jesus e tendo se submetido a Satanás, Satanás entrou nele e esse foi entender-se com os principais sacerdotes e com os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Deixou de ter comunhão com Jesus e quis provar de uma pseudo, de uma falsa comunhão com quem? Lucas 22, 5. Com aqueles que se alegraram em trair Jesus, em prender Jesus e combinaram com Judas dar-lhe dinheiro. Judas concordou, diz o verso 6, e buscava uma boa ocasião de lhe entregar em tumulto. Que tristeza! Da mesa do Senhor, em que poderia ter comunhão com os servos do Senhor, Judas saía para buscar, se é que é possível dizer isso, comunhão. Já que não havia união, havia, na verdade, uma associação em função de interesses comuns, para se envolver com gente má, com gente que ouvia a voz de Satanás. Tenha como alerta, leia a palavra de Deus e revise-se. Você tem tido o hábito de buscar ocasião para cultivar a comunhão com os seus irmãos? Você se encontra regularmente com os seus queridos irmãos e partilha do pão e conversa e ora e abre o coração e ouve o outro? Você faz isso em sua casa? A profecia estava se cumprindo, mas Judas não era vítima. Judas decidiu trair Jesus. E a palavra de Deus, que é a palavra de um Deus presciente, já havia anunciado que Judas tomaria essa decisão. Ele não é, como eu disse, uma vítima. Ele não é um desavisado. Ele decidiu fazer isso. E em meio à sua decisão, a palavra de Deus se cumpriu. Eu quero citar 2 textos do Antigo Testamento que apontam para esse momento que, quando todos os discípulos com Jesus estavam reunidos à mesa, se processa. Salmo 41, verso 9, a palavra do Senhor aqui diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Este salmo de Davi apresenta uma profecia cumprida em Jesus. Alguém com quem Jesus teria comunhão, é o que o texto profetiza. Alguém que, por ter comunhão, sentaria à mesa com ele e comeria com ele. Como diz o texto bíblico, aquele em quem o Senhor confiava e que comia do pão do Senhor, levantaria o seu calcanhar contra o Senhor. Agora vejam Zacarias no capítulo 11, versos 12 e 13. O profeta Zacarias também é usado por Deus para profetizar este momento que temos aqui estudado. Zacarias 11, verso 12. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o.
Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Judas entrou para a história, não como o homem que amou Jesus, mas como um vil traidor. Em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 48, a palavra do Senhor nos apresenta um pouco mais de Judas quando diz assim: ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal. O sinal a quem? Aos principais sacerdotes e aos anciãos do povo que queriam, com uma multidão inflamada por eles, prender Jesus. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, ele disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? E isto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus o chamou de amigo, mas ele tratou Jesus como um inimigo. Junto à mesa com Jesus, Judas desprezou a comunhão com o Senhor. Não faça o mesmo. Busque comunhão com o Senhor, mas junte-se à mesa com os seus irmãos em Cristo e com os seus familiares. E desfrute da bênção que é a vida em comunhão. Meus irmãos, isto deve ser um hábito nosso. Há pessoas que têm desprezado esse momento. Há pessoas que não entendem a importância de juntarem-se à mesa com outros. Nós cristãos, a partir do hábito cultivado por nosso Senhor Jesus Cristo, devemos também valorizar este hábito. A mesa pode se tornar também um lugar para que decisões sejam tomadas diante de Deus. Jesus em nenhum momento viu o que estava acontecendo. Ali à mesa, Judas com o coração fechado, com o olhar distante, não conectado com os demais e com Jesus. Jesus viu o que estava acontecendo e não estranhou. Não se sentiu impedido para realizar a sua vontade. Aquele era um momento de decisões. Quem estava com o Senhor deveria reconhecê-lo agora como o Cordeiro de Deus. Deveria reconhecer o pacto apresentado pelo Senhor. O sangue dele que seria derramado, o corpo do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, sacrificado, e aqueles que tinham comunhão com o Senhor, que estavam de verdade com o coração na mesa do Senhor, deveriam comer do pão e beber do cálice. Era hora de confrontar quem esperava um Messias dissociado das Escrituras. Pastor Isaltino Gomes Coelho Filho diz que eles esperavam um Messias triunfante e não um Messias traído. Era hora de tomar decisões. Se estavam com Jesus para valer de verdade, ou se não estavam unidos a Jesus. A mesa era o lugar de tratar o grupo, de levar os discípulos a se posicionarem. Vejam como a palavra de Deus mostra que Jesus fala da traição que sofreria. Verso 19 de Marcos 14 diz que os discípulos começaram a se entristecer, inclusive nem pensavam agora no sofrimento de Jesus sendo traído. Eles começaram a perguntar acerca deles: Senhor, por acaso sou eu? Parece-me que era hora de tomar a decisão, porque muitos ainda tinham dúvida se estariam com Jesus em todas as circunstâncias ou não. Senhor, será que eu serei o teu traidor? E a palavra de Deus diz que Jesus continuou confrontando-os. É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. E Jesus diz:
O Filho do Homem será traído, está escrito, profetizado. Eu cumprirei as Escrituras, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Jesus disse, aquele que já está me traindo, o momento em que me entregará aos meus algozes é um segundo momento. Aqui no coração já está me entregando, já está me traindo, porque aqui nessa mesa não decidiu me amar e me servir de todo o coração. Melhor lhe fora não haver nascido. Era momento de tomar decisões. Eu insto você a que reúna a sua família, ore com a sua casa, converse acerca dos conselhos do Senhor e tomem juntos na mesa decisões que honrem o nome do Senhor e decisões que sejam boas para quem está à mesa. Você e sua família podem tomar importantes decisões sob a orientação que Deus dá a cada um dos seus filhos. Cultive esse hábito, o hábito de juntar-se com outras pessoas à mesa. Você verá, a Bíblia não falha, nos apresenta mais um hábito de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia os evangelhos, você verá como Jesus habitualmente estava à mesa com alguém. E até onde não havia mesa, uma mesa natural era montada. Pedia às multidões que sentassem, dava graças ao Pai e multiplicava e distribuía pães e peixes. Fez isso mais de uma vez. Jesus valorizava esse momento com a família espiritual e também com a família natural. E você? Você tem valorizado esse hábito? Ou você, assim como acontece nesse mundo e vemos retratados nos filmes, os modelos de família em que as pessoas passam correndo pela mesa, sacam um pedaço de pão e não estão juntas? Ou aquele outro lugar em que as pessoas estão comendo e acessando conteúdos digitais. Um está com um tablet, o outro com um smartphone, o outro está de olho numa TV. Retire as distrações da tecnologia, da sua mesa e chame todos à vivência dessa vida em comunhão. Faça disso um recurso poderoso para o sucesso do seu lar. Eis um hábito bíblico saudável que a palavra de Deus apresenta e que esta igreja desafia você a cultivar. Reúna-se com a sua família à mesa. E à mesa, entenda que Deus te dá a oportunidade de cultivar comunhão, de tomar decisões e de crescer espiritualmente, de viver melhor. Faça isso com os seus irmãos. O convite que eu te faço, una-se a um pequeno grupo desta igreja. Os pequenos grupos são reuniões semanais, do modo geral, de crentes, para que busquem edificação na palavra, se apoiem mutuamente em oração, se conheçam melhor e cresçam na comunhão como um corpo em Cristo, sirvam uns aos outros, venha participar conosco, sente-se à mesa, puxe a cadeira, fale comigo, fale com o ministério que chamamos IBBP nas casas. Nós queremos você junto à mesa conosco, oportunidades dadas por Deus a cada semana, oportunidades de comunhão, de decisão e de crescimento. Faça isso em sua casa, com os seus queridos. Faça isso na igreja, com os seus amados irmãos. Que Deus, pois, nos ajude a cultivarmos hábitos que são aprovados por Ele mesmo. Deus, pois, te abençoe. Eu quero orar com você, encerrando esse momento em que estamos juntos de louvor ao Senhor e de crescimento na palavra. Quero pedir ao Senhor que te ajude a cultivar este hábito saudável. Nosso Deus e nosso Pai bendito, muito te agradecemos pela oportunidade que temos de encontrar em tua palavra ensino para a vida, ensino saudável, ensino consistente, desafiador. Nos ajude, Senhor, a lembrar do teu conselho e valorizar
o momento em que estamos juntos à mesa, com a família natural, consanguínea, mas também com a família espiritual. Dá-nos essa oportunidade tão preciosa. Ajuda-nos a conhecer melhor e a vivenciar melhor a comunhão com o irmão. Dá-nos a oportunidade de estar sempre junto à mesa com os irmãos em Cristo. E assim juntos possamos crescer e glorificar o teu nome. Abençoe cada vida que neste momento ora ao Senhor. Abençoe cada pessoa que está conosco neste momento, para que tenha do teu Espírito poder para acrescentar ao seu viver este hábito. E se já tem vivenciado, que haja da parte do Senhor poder para que continue vivendo assim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos com uma noite de paz.